Olá, estudantes de probabilidade estatística. Nós vamos ver nesse vídeo como fazer o teste de hipótese da independência entre duas variáveis a partir do Excel. Esse programa ele requer como entrada as frequências observadas, né, das conjugação entre a variável x e a variável y e as frequências esperadas dessa mesma conjugação. Então nós estamos pegando um exemplo que tem no texto, que é o exercício da seção 10.10, o exercício 2, em que se pergunta a 50 fumantes e a 50 não fumantes se eles acreditam que o fumo pode conduzir ao câncer de pulmão e outras doenças sérias. Então, uma variável é se é fumante ou não fumante, a outra variável se acredita ou não acredita. Tá? Essas frequências observadas estão na coluna A, né, da planilha. E as frequências esperadas, que são calculadas, né, nós vimos como se calcula a frequência esperada, seria a frequência caso as variáveis fossem independentes, né, elas estão representadas na coluna B, correspondendo a cada frequência da coluna A. Então esses são os dados que você precisa entrar para rodar o teste de independência baseado na distribuição do Q² no Excel. A decisão do teste ela é feita com base no método do valor P, né, que eu expliquei, que também está explicado no texto, que é um desdobramento daquela metodologia mais usual, que é da região crítica, né? Você determina uma região crítica e aí vê se a estatística cai ou não na região crítica. O método valor P ele é mais direto. Ele dá a probabilidade, né, daquela estatística ou valores maiores que aquela estatística ocorrerem se a média, né, no caso a proporção, enfim, o que você tiver usando, né, como hipótese for verdadeiro, no caso a, a hipótese de independência, né? Então se você fizer a suposição de que a hipótese de independência é verdadeira, então o método valor P vai te dar a probabilidade daquele valor ocorrer. Se for no caso de independência, esse valor deveria ser um valor alto, né? Porque essa estatística teria que estar próxima de zero, né? Então você teria um valor alto para ela acontecer. Se ela der um valor baixo, e aí você fala de um nível de significância, né, de 1% para baixo, isso significa que a hipótese de independência não deve ser verdadeira, então deve ser rejeitada. Tá? Bom, então a operação do teste é bem simples. Então a operação do teste é bem simples, né? Voltando aqui no fx, já está aqui selecionado o teste do Q². Então o que ele chama de intervalo real são as frequências observadas, que no nosso caso estão na coluna A. E intervalo esperado corresponde às frequências esperadas, que estão na coluna B. Então esse valor que ele está dando aqui, 0,006,
é a probabilidade de que a estatística que foi calculada, que aqui ele não apresenta qual o valor dessa estatística, mas ela foi calculada internamente, ou valores maiores do que ela ocorram caso a hipótese seja verdadeira. Ora, essa probabilidade deu muito baixa, deu menor que uma significância de 1%. Né? Então, a gente vai rejeitar a hipótese, porque se a hipótese fosse verdadeira, seria muito difícil ocorrer uma amostra com essas características. Então, essa é como o método valor P procede. Você não precisa explicitar a região crítica e você faz a sua avaliação pelo o valor P, o valor da probabilidade que o teste calcula.